a idealização do filho que não veio. A questão da fertilidade, ela tem uma problemática que é muito maior na mulher do que no homem. Se sabe que o homem, quando ele é um homem fértil, ele pode ser pai a qualquer momento da vida dele. Os óvulos, eles já não funcionam dessa forma. Os óvulos, eles começam a envelhecer à medida que essa mulher ela é gerada dentro do útero da mãe dela. Então, uma pessoa de 1 ano tem um óvulo de 1 ano, uma pessoa de 20 tem um óvulo de 20. Então, ele vai envelhecendo gradualmente conforme essa mulher ela vai ficando mais velha. A Regiane Martins, ela vai falar de uma maneira muito bacana no livro Psicologia Perinatal, Caminhos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar, no capítulo 4, sobre a infertilidade. Eu não perderia. Vocês já pararam para pensar que casais que têm o diagnóstico de infertilidade, eles podem sofrer de ansiedade, eles podem sofrer, assim, estresses diversos, sofrerem de depressão, pela idealização daquele filho que não veio. Se faz todo um processo. E quando se chega lá, no final do processo, e você não recebe o seu positivo, é muito frustrante e acontece com muitos casais. Oi, gente, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo agora. Eu sou Natália Aguilar, eu sou psicóloga perinatal, especialista em luto. Venho fazendo uma sequência de vídeos aí para vocês, falando um pouquinho sobre a psicologia perinatal. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, volta lá, acompanha, porque a gente está fazendo uma sequência de vídeos falando sobre as diversas temáticas que abordam esse grande tema aí, que é a psicologia perinatal. São temas importantes para a gente prevenir adoecimentos maternos. E aí, se você não assistiu, volta lá e assiste para a gente dar sequência aí nesse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um outro tema que é bastante pertinente, que é bastante importante dentro aí da temática da psicologia perinatal, que é a infertilidade. Vocês já pararam para pensar que casais que têm o diagnóstico de infertilidade, eles podem sofrer de ansiedade, eles podem sofrer, assim, estresses diversos, sofrerem de depressão, pela idealização daquele filho que não veio, daquele filho que ainda não veio. Então, a gente considera que um casal, ele é considerado infértil quando ele não consegue engravidar dentro de um período de 12 meses de tentativas sem a prevenção, então sem utilizar qualquer método contraceptivo. A partir daí, esse casal, ele vai ser considerado como um casal que sofre de infertilidade. Ele vai receber, sim, um diagnóstico de infertilidade. E daí vai precisar ser investigado de onde vem essa infertilidade. Se essa infertilidade vem da mulher, se essa infertilidade vem do homem, ou se essa infertilidade vem de ambos, da junção aí, né, da fusão aí desses materiais genéticos que podem não ser compatíveis aí com a vida. Não gosto muito desse termo, mas eu estou utilizando ele mais no sentido de vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. O casal, ele tá lá, ele decide, ele faz o planejamento familiar dele. E aí, vamos pensar lá atrás, no primeiro vídeo, quando eu falei da construção da família, hoje em dia a gente tem muito mais mulheres que também atuam no mercado de trabalho. Então, a gente tem mulheres que estão optando em ser mães cada vez mais tarde, muitas vezes devido ao trabalho, e muitas vezes porque é por escolha, por uma questão mesmo de as mulheres têm deixado tanto, né, cada vez mais para serem mães mais tarde, que o pessoal acaba indo na onda e vai no balançar do negócio, né? Em detrimento disso, a gente entende que, assim, né, a questão da fertilidade, ela tem uma problemática que é muito maior na mulher do que no homem. Se sabe que o homem, quando ele é um homem fértil, ele pode ser pai a qualquer momento da vida dele. Os espermatozoides dele, eles estão ali viáveis para fertilizar um óvulo e ser pai em qualquer momento da vida dele.
os óvulos, eles já não funcionam dessa forma. Os óvulos, eles começam a envelhecer à medida que essa mulher ela é gerada dentro do útero da mãe dela. Então, uma pessoa de 1 ano tem um óvulo de 1 ano, uma pessoa de 20 tem um óvulo de 20, uma pessoa de 30, um óvulo de 30. Então, ele vai envelhecendo gradualmente conforme essa mulher ela vai ficando mais velha. O que a medicina traz é que as gestações para a mulher, elas começam a ficar um pouco mais complicadas após os 35 anos, que é o período que eles começam a entender que há um envelhecimento maior desse óvulo e muitas vezes esse óvulo acaba não sendo um óvulo viável para que seja gerado um bebê. Mas vamos lá. A mulher ela não chega só nesse diagnóstico por uma questão de idade. Muitas vezes esse diagnóstico ele é por uma questão de uma endometriose, ele é por uma questão de miomas. Existe uma questão que as trompas da mulher elas ficam comprometidas e dificultam o acesso dos espermatozoides para a fecundação do óvulo. Então, isso dificulta também o fato do óvulo conseguir ser fertilizado para que seja gerado um feto, um embriãozinho, enfim. Essa infertilidade ela também pode acontecer dela vir do homem também, na mesma porcentagem, 50%, 50%, tá, gente? O homem ele pode ter problemas como varicocele, ou ele pode ter uma questão de azoospermia, que é quando ele não tem espermatozoides o suficiente para fertilizar um óvulo. Os diagnósticos eles podem ser diversos. E aí, quando um casal ele se depara com esse diagnóstico da infertilidade, geralmente funciona assim: o casal ele faz lá o planejamento familiar, aí eles decidem, não, vamos engravidar no ano de 2022. Aí, 2022, a mulher vai lá e para de tomar a sua pílula, ou o homem vai lá e para de usar o preservativo, e daí eles vão tentar ter filhos. Passou 2022 inteirinho, eles não conseguiram. Daí eles vão começar a investigar por que que eles não conseguiram engravidar nesse período, que era um período que já poderia ter acontecido uma gestação. E aí eles vão começar a investigar aonde que está a questão e se existe alguma questão, porque também eu já atendi casos, gente, de que a gente sabe que assim processos ansiógenos, processos inflamatórios no organismo podem de alguma forma influenciar nesse processo aí da concepção. Eu já peguei muitas situações em que a mulher não engravidava, não engravidava, não engravidava, e num momento em que o casal pôde se libertar um pouco mais dessa angústia que permeia aí a questão da gestação, do ter um filho, quando eles conseguem se libertar um pouquinho disso, eles dão uma relaxada na coisa e aí a coisa acontece. Não estou dizendo que aconteça com todos, mas eu estou dizendo que às vezes o casal ele não recebe um diagnóstico. Existem muitos casos em que o casal não recebe um diagnóstico. E aí a gente entende que a gente vai precisar atuar tratando aí desse emocional desse casal para ver se eles conseguem, de alguma forma, ultrapassarem essas questões aí que estão angustiando para ver se abre espaço aí para a chegada de um filho. Quando esse casal ele vai ao médico dizendo que eles estão tentando engravidar já há 1 ano e não conseguem, o médico vai provavelmente investigar um diagnóstico tanto no homem quanto na mulher. E aí vai ser toda aquela coisa, aquele processo de fazer exames, enfim. Como é que fica esse casal? Eu acho que é importante a gente trazer que o diagnóstico de infertilidade, ainda que o problema seja na mulher ou no homem, o diagnóstico ele é sempre do casal. Não é a mulher que é infértil, é o casal que é infértil. Não é o homem que é infértil, é o casal que é infértil. É importante a gente considerar isso, porque quando a gente vai atender casos assim na clínica, a gente tem que considerar que é o casal, é o todo que a gente está atendendo. E aí, quais são as possibilidades que esse casal tem quando eles recebem um diagnóstico? Eles têm a possibilidade de fazer uso da reprodução assistida para que eles possam gerar o filho deles. É claro que isso vai depender do diagnóstico de cada caso. Existem casos, por exemplo, a mulher ela sofre de trombofilia.
Trombofilia é um estado em que o organismo da mulher ele tende a expelir o feto, é uma doença autoimune que acontece na gestação e que ele tende a expelir o feto porque ele entende o feto como um corpo estranho. Então, o nosso sistema imunológico ele começa a combater esse corpo estranho e ele provoca um aborto. Em linhas gerais, é isso. Quando uma mulher sofre de trombofilia, ela precisa tomar uma injeção na barriga todos os dias da gravidez. Eu não me lembro a partir de qual semana, mas todos os dias elas têm que tomar, se eu não me engano, é o Clexane. Ela precisa tomar essa injeção na barriga para que o organismo ele não trabalhe nesse movimento, né, de entender que o feto é um corpo estranho e expelir esse feto provocando um aborto. Então, nem sempre vai ser a reprodução assistida, mas uma das possibilidades é a reprodução assistida. E dentro da reprodução assistida, esse casal ele vai conversar com esse médico a respeito de qual que é a melhor opção. São todos os casais que topam uma reprodução assistida? Não. Muitas vezes a gente vai receber no consultório pacientes, casais, ou a mulher, ou só o homem, que têm uma resistência muito grande a esse tipo de tratamento, que a depender da cultura desse casal, eles não vão entender que a reprodução assistida é o melhor movimento para eles. E aí vai ser necessário a gente poder trabalhar um pouco as idealizações desse casal sobre o desejo de filho deles, sobre o desejo de se ter um filho. Porque nem sempre vai ser um processo fácil se caminhar para a reprodução assistida, porque, primeiro, que não existem garantias na reprodução assistida de que o casal ele vai conseguir ter um filho, não existem garantias, pode ser que esse casal não consiga. Existe um desgaste emocional, físico e emocional, principalmente para a mulher, porque todo o processo ele ocorre dentro do corpo da mulher, então precisa de prazos, porque é o momento que a mulher está ovulando, precisa estimular a produção ovariana, né? Num determinado momento do ciclo, né, menstrual da mulher. Então, todo o processo acontece no corpo da mulher. A mulher precisa tomar injeção de hormônio para fazer essa estimulação. Aí, muitas vezes, precisa recolher esses óvulos. Enfim, acaba sendo um estresse muito grande, uma tensão muito grande. É claro que é um meio, né? Hoje em dia, muitos casais são ajudados muito pela reprodução assistida a terem seus filhos, mas não significa que não seja um procedimento que possa trazer esses momentos angustiantes, esses momentos de tensão, até porque se faz todo um processo. E quando se chega lá, no final do processo, e você não recebe o seu positivo, é muito frustrante e acontece com muitos casais. Além disso, é importante a gente poder lembrar que existe um luto não reconhecido dentro dessa temática. E esse luto, ele já é não reconhecido para a mulher. Agora, vocês imaginem para o homem. É mais não reconhecido ainda. A gente vive numa sociedade que a gente entende que esse desejo de filhos é um desejo exclusivamente feminino. E não é, gente. Existem homens, inclusive homens, que recebem um diagnóstico de infertilidade, que não conseguem engravidar por meio da reprodução assistida e que vivenciam um luto terrível, solitário. Então, gente, é importante que a gente saiba acolher. Geralmente, as clínicas de reprodução assistida não têm profissionais capacitados para habilitados, né, para lidar com esse tipo de luto. Ah, e uma outra coisa que eu não falei para vocês, fora o desgaste financeiro também. Não são serviços baratos. A gente tem aqui em São Paulo, eu falo daqui de São Paulo, tá, para vocês. Aqui em São Paulo, a gente tem dois serviços de reprodução assistida que são oferecidos pelo SUS, um no HC e outro no Hospital Pérola Byton. Mas esses dois serviços, eles têm protocolos específicos. Então, por exemplo, eles atendem mulheres até, se eu não me engano, 38 anos. Mais do que isso, eles já não pegam, né? Então, mulheres acima dessa idade já não podem participar, entrar nessa fila, né? Porque tem todo um critério de seleção também, não é assim fácil. E daí, quando as mulheres e os homens, né, o casal, eles partem para uma clínica de reprodução assistida, é um investimento financeiro muito alto. E aí precisa também estar ali, né, nesse olho do furacão para passar por isso, mas são situações que de fato geram muito estresse, muita angústia, muita ansiedade, muita tensão e que a gente precisa saber acolher, a gente precisa saber ouvir, a gente precisa nomear essas coisas, porque elas existem. Esse luto
a idealização do filho que não veio, né? Eu idealizei tanto para minha vida esse filho e na hora dele vir ele não veio. E agora? O que que eu faço com isso? A Regiane Martins, ela vai falar de uma maneira muito bacana no livro Psicologia Perinatal, Caminhos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar. Ela vai falar de uma maneira muito bacana no capítulo 4 sobre a infertilidade. Eu não perderia. Se você tiver interesse em fazer a aquisição do seu livro, eu vou deixar um link aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo diretamente, que eu envio ele para você. Qualquer dúvida também, você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram. Todos os links estão disponibilizados aqui na descrição do vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar de uma outra temática que também é bastante importante dentro da psicologia perinatal e eu não perderia também, não. É isso, gente. Por hoje é só. Agora que eu vi que meu óculos está combinando com o livro, olha que bonito. Gente, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para quem está assistindo, no horário que for. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.